Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar a respeito do Z80, mas com outro computador. Dá uma olhada nesse computador aqui, ó. Esse daqui é o CEDM80. Na realidade, uma versão modificada do CEDM80. E quem trouxe a dica desse computador foi o Alfredo Melro Jr., que entrou em contato comigo. A gente tem trocado algumas experiências aí, tem sido um processo bem bacana. Esse computador, originalmente, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada CEDM. Foi uma empresa que fazia cursos à distância de eletrônica, eletrônica digital, microprocessadores, e é um bom exemplo de uso do Z80 na sua forma mais simples para poder aprender bem como funciona um microprocessador. E nesse vídeo eu vou mostrar para você quais as modificações que eu fiz em relação ao original e como operar esse computador. Pronto? Então vamos ao vídeo. Bom, e esse é o computador que eu fiz, a modificação com relação ao computador original da CEDM, né, o CEDM Z80 ou CDM80. O que basicamente ele vai ter igual é o próprio programa monitor, o programa que roda, que está rodando no caso aqui nessa memória EEPROM, né, não é uma memória EEPROM. Embora seja possível colocar uma memória PROM aqui também, depois eu vou falar a respeito disso. E para que esse programa rode adequadamente, né, a parte de interface com o usuário, ou seja, o teclado, a forma como o teclado é comandado, que é feito através desses CIs, na verdade não comandado, mas lido, né, e o display, ele precisa estar da mesma maneira. Então, esses dois CIs aqui participam da questão do chaveamento aqui dos displays. Cada display é atualizado por vez, e como isso é muito rápido, a impressão que vai dar para nós é que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Não existe essa troca do dado sendo exibido em cada um dos displays por causa da persistência de visão. Então isso está exatamente igual. Agora, o que foram as modificações basicamente que eu fiz no esquema original? Bom, primeiro eu me baseei no esquema, mantive a filosofia original de, além da questão da interface que eu comentei, ter duas memórias, sendo uma memória RAM e uma memória ROM. Memória RAM para ser armazenados os dados, para serem armazenados os dados de usuário, não só um programa de teste que o usuário vá entrar ou dados que o usuário queira manter na memória. E uma memória ROM que tenha o programa monitor, o programa que vai ser a base de interface com o usuário. Obviamente o processador Z80 é o mesmo. Esses CIs que vocês estão vendo aqui são CIs de interface com a memória e com a interface externa. Tá? Então está mantido a mesma lógica da mesma forma. O que eu alterei foi colocar, obviamente, um plug aqui do tipo barril ou tipo J, né, para poder acomodar uma fonte de alimentação. E aí eu usei uma fonte de alimentação comum de 5 volts. É uma fonte com capacidade para fornecer até 2 amperes, mas esse circuito não consome tudo isso. Outra coisa que eu coloquei foi um fusível, caso alguma coisa vá muito errado no circuito aqui, para não sair fervendo e estourando coisas aqui. Então o fusível queima. E aí, para ficar mais fácil também, eu coloquei um LED indicativo de alimentação. Então vamos dizer que a gente liga a alimentação, nada aparece no display. E aí, o que está acontecendo? Será que está alimentado? Será que não está alimentado? O problema é na fonte? Então, coloquei um LED para indicar a alimentação, e também, se o fusível tiver queimado, o LED vai apagar. Outra coisa que eu pus foi um cristal já com oscilador embutido e um quadrador, ou seja, ele sai a onda retangular direitinho na frequência que foi determinada. E como eu não sabia exatamente qual que ia ser o cristal que ia se adaptar melhor, porque o circuito original é feito com capacitor, poderia calcular e etc, mas bom, enfim, sempre tem algumas diferenças. Então, além disso, é possível você tirar esse display, esse cristal daqui, perdão,
e colocar um outro cristal, né? Então eu comprei um cristal de 1 MHz, por exemplo, que eu poderia colocar aqui no lugar desse daqui. Aliás, eu comecei com de 1 MHz e a atualização do display ficou muito lenta, aí eu coloquei um de 2 MHz, funcionou perfeitamente. Próxima coisa que eu mudei foi colocar alguns pontos aqui, ó, para poder facilitar a manutenção ou teste. Então aqui tem os principais sinais visando testar a questão do barramento de dados, barramento de endereço, sinais de alimentação, né? Então GND 5 volts, sinal de clock para ver se está saindo clock. E também esses sinais podem ser utilizados para conectar alguma coisa externa que você queira, vamos dizer assim, acessar utilizando um programinha feito aqui por esse computador. As memórias, eu também troquei para as memórias que eu tinha. Originalmente no projeto era uma memória 6116 como memória RAM. E como memória ROM era uma 2716 ou uma 27C16, tá? Então eu tinha aqui disponível nas minhas gavetinhas aqui uma 6264. Ela tem uma capacidade maior. E uma 27512, 27C512, que é uma EPROM com capacidade bem maior, de 512 kbits, né? Que vai dar aí 65 KB, né? Se nós pensarmos de 8 em 8 bits. Mas eu pensei o seguinte, né? Isso aqui até foi o Alfredo, né? Eu agradeço a ele, se ele estiver ouvindo esse vídeo, que me deu a dica, falou, olha, por que você não coloca uma memória EEPROM? Porque aí a gravação é muito mais fácil, não precisa colocar no ultravioleta, não precisa perder todo esse tempo de apagamento, é muito mais dinâmico o processo de gravação de software. É uma boa ideia. Então, para poder acomodar tanto uma memória EEPROM, uma vez que o software esteja ok, esteja tudo rodando, eu queira manter fixo um software monitor, põe uma EEPROM. E se eu quiser ficar alterando o programa monitor, etc., eu tenho essa EEPROM. E aí, para poder facilitar isso, né, para poder ter essa flexibilidade de usar dois tipos de memória, uma das coisas que eu fiz foi colocar esse soquete ZIF, né? Para quem não sabe o que é soquete ZIF, por que chama ZIF, é um soquete que permite a você facilmente trocar o chip que está aqui. E ZIF significa Zero Insertion Force, ou seja, força zero de inserção, né? Porque nos soquetes normalmente a gente tem que forçar o chip para ele poder entrar. Outra coisa importante de dizer, né? Eu não sei se no projeto original era assim, aparentemente sim. Todos os chips aqui estão com soquete. Por quê? Se eu precisar remover e aconteceu de eu errar um chip e fritar um chip aqui, inclusive, é facilmente trocável. Então a gente consegue substituir só sacando o CI sem precisar de soldar tudo. E falando do ZIF, ele tem essa alavanquinha aqui, né? Então só ergo a alavanca e facilmente eu consigo tirar o chip. Coloco um chip novo aqui e baixo a alavanca e tá preso o chip, tá? Eu não consigo mais tirá-lo, ele tá eletricamente bem conectado ao circuito, tá? Então isso deu uma facilidade de poder remover essa memória para gravar externamente num gravador de EEPROM ou de EPROM, colocar o chip aqui. Ambos o 28C 64 que está aqui e a EPROM 27C512 tem o mesmo número de pinos 28, então posso usar o mesmo soquete ZIF. Mas só isso não bastou, existem alguns pinos que têm funções diferentes no 27C512 e no 28C64. Então para isso tem esses dois jumpers aqui. E aí eu deixei com textos indicativos de em que posição deve ser colocado o jumper, caso você use um tipo de memória ou outro. Senão não vai funcionar ou pode até acabar danificando a memória, certo? Outra coisa que eu fiz aqui, vocês vão notar a hora que eu ligar, eu usei displays verdes para o endereço e vermelho para o dado. Eu acho que fica visualmente mais interessante para poder mostrar, para poder editar o programa. Eu coloquei dessa forma, tá? Para quem eventualmente vá montar esse circuito, eu vou deixar todos os dados aí, tanto o esquema elétrico em PDF, como o layout da placa, tá? Pode usar os displays que lhe bem convier, tá certo? Mas aqui eu usei verde e vermelho porque eu achei que fica mais interessante a gente poder ter uma distinção de esse endereço, esse é o dado, apesar da separação que já existe entre eles aqui na placa. Uma outra coisa também, se você for olhar o projeto original da CDM, e esse teclado aqui, ele é um teclado que eles construíram com
utilizando membrana, né? Então, é um tipo de técnica bastante comum, ainda hoje muito utilizada. Se você pega, por exemplo, os controles remotos hoje que a gente tem, ele tem aquelas teclas de borracha ou tecla chiclete, né? Como se popularizou bastante nos anos 80 aí, quando se tinham computadores com esse tipo de teclado, inclusive, é o caso dos computadores TK, por exemplo, né? Foi o caso do CP200. Eles tinham umas teclinhas de borracha. E por baixo, o que, que a gente tem? A gente tem nada mais, nada menos do que como se fosse uma malha, assim, né? Ela é isolada eletricamente, né? Como se fosse a minha mão esquerda e minha mão direita. E aí, você tem, atrás dessa tecla de borracha, você tem uma espécie de uma bolachinha, né? Presa a ela, que normalmente é de carbono. E aí, quando você aperta a tecla, ele coloca em contato o que seriam essas duas malhas, né? Fazendo com que haja o contato. Então, era uma tecla feita em cima da própria placa de circuito impresso, utilizando essas teclinhas de borracha, que obviamente foram fabricadas própria CEDM na época, coisa que eu não conseguiria encontrar, e essas teclas são um horror. Vira e mexe dá problema. Quem tem controle remoto e já usou, sabe que chega uma hora que o controle remoto não funciona mais, tá certo? Então o que eu resolvi fazer foi utilizar push buttons, né? Então como esses aqui, ó, tá certo? Esse amarelinho aqui, tá? Nós encontramos no mercado nacional, mas também tem na China, né? China, infelizmente ou felizmente, hoje dominou esse mercado de produção de componentes, inclusive switches como esse. E o legal é que esse push button em particular, ele tem uma tecla que vai por cima dele, tá? Ela é composta de duas partes. Tem essa parte branca, que é propriamente a tecla que vai encaixada aqui, tá certo? E tem essa máscara, que ela é transparente. Então eu consigo colar uma etiqueta ou colocar um pedacinho de papel, colocar essa máscara por cima e a tecla fica protegida. Eu não preciso usar nenhum tipo de técnica super especial para que o que eu coloquei aqui nas teclas não suma, né? Não desapareça com o uso, né? O único problema que eu encontrei aqui é que algumas delas racharam aqui, né? Eu tentei encaixar da maneira mais delicada possível, mas deram uma rachadinha aqui, né? Nada muito que vá comprometer o uso da tecla, mas visualmente fica um pouco feio uns raiados que acabaram aparecendo aqui, certo? Mas de maneira geral, eu achei que é bom o suficiente, né? Essas teclas que estão aqui é o melhor que eu podia ter naquele momento, tá certo? Bom, e uma última coisa, né? Com relação à disposição dos componentes da placa, obviamente não é a mesma disposição. Cabe dizer também que, apesar de eu ter mantido a mesma lógica de chaveamento, etc., para leitura das teclas e atualização do display, os transistores eu troquei para transistores que são equivalentes e mais modernos do que daquela época, mas ainda assim, para os padrões de hoje, são transistores antigos, tá? Então, foi usado originalmente, né, os transistores, por exemplo, o BC308, tá? O transistor BC308 hoje você encontra, mas é um pouco mais difícil. É mais comum de você encontrar o BC558, tá? E eu não me lembro, teve o outro lado, que era o NPN, não me lembro exatamente qual transistor foi utilizado, mas eu utilizei BC548. Então esses aqui são BC548, transistores NPN, que era a necessidade da lógica da forma que estava construída. E esses transistores são BC558, 558, 548, 558, que são equivalentes de uma tecnologia, entre aspas, até mais moderna, né? Umas características ali um pouco melhores que esses outros transistores, mas aqui não faz diferença absolutamente nenhuma. Nós não estamos tratando de sinais analógicos, simplesmente chaveamento. Então, foi questão de facilidade de encontrar no mercado e o que eu tinha também nas minhas gavetinhas aqui. Bom, então isso era para dar uma ideia geral para vocês das modificações que eu fiz no computador. A ideia foi primordialmente a gente poder aproveitar o que era o programa monitor que estava aqui no computador original e manter o mesmo programa de forma que nós conseguíssemos utilizar. É importante dizer, de novo, né,
que a ideia da construção desse computador e etc. foi do Alfredo, tá? Uma das pessoas aí que entrou em contato comigo, né? Se tornou um colega meu aí. Nós trocamos algumas informações de tempos em tempos, né? O qual agradeço muito a ele. E ele me pediu justamente para dar uma olhada nesse programa monitor, o que pode ser feito, se existe algum tipo de melhoria. E, bom, a ideia é fazer aos pouquinhos melhorias, né? Eu tenho tempo escasso aí, tenho outras atividades que eu faço profissionalmente, mas tendo um tempinho, a ideia é talvez a gente melhorar um pouco ou construir um novo software monitor aqui para poder utilizar esse computador. Bom, mas agora eu vou mostrar exatamente como que funciona o programa monitor que aqui está. Bom, então vamos ligar aqui o computadorzinho, né? Computador didático. Então, ligado. E aí, logo de cara já aparece aqui, como o display de 7 segmentos é difícil você representar a letra M, né? Então foi representado dessa maneira. Aqui está escrito CEDM80, tá? Que é o nome do computador. Tá? CDM80, CDM-Z80, como é dito na documentação da própria CEDM. Então vamos ver como ele funciona, né? Então a primeira coisa que é importante de nós dizermos, tá? O que é um programa monitor, tá? Então, o fato de estar aparecendo essa mensagem de boas-vindas aqui que a gente fala, né? É uma mensagem só para dizer, olha, tô acordado, tô aqui, tô funcionando, tá? Quem fez com que essa mensagem aparecesse é o programa monitor dizendo, olha, estou rodando. O programa monitor está rodando, tá? E o programa monitor, o que é? Ele é algo muito mais simples do que um sistema operacional, que é o que a gente tem nos nossos computadores. A gente tem o hardware e o que anima a nossa forma de interface com o computador, para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer, é um sistema operacional. E numa versão muito mais simplificada, com muito menos funções, mas ainda tendo parte do que o sistema operacional teria, nós temos algo chamado programa monitor. Tá? Obviamente, pela complexidade hoje dos computadores, né, não se fala mais em programa monitor. Isso era muito falado nas décadas de 1970 e 1980, em função da popularização de processadores de mais baixo custo, como era o caso do Z80. Tá? É preciso a gente lembrar que na época, em 1970, tanto o custo de matéria-prima e de tecnologia era muito mais caro do que é hoje. E quando se falava em computador, as pessoas imaginavam algo monstruoso, e de fato era, como os mainframes, né? Então, computadores gigantescos para atender aplicações comerciais, aplicações industriais que exigiam aquele tipo de recurso, né? E aí, ali quando começou a tecnologia a avançar em meados da década de 1970 em diante, então começou-se a baixar-se o custo dos processadores, o custo das memórias e tudo aquilo que permitiria fazer um computador que fosse um computador portátil, um computador bem menor. Foi aí que surgiu computadores, né? Surgiram computadores como esse que está aqui na frente, né? No seu conceito básico. Posteriormente, ali em meados da década de 80, início para meados da década de 80, surgiu o PC, que é a base dos computadores que nós utilizamos até hoje com Windows e com Linux, para quem usa Linux. E assim foi, tá certo? Então o programa monitor veio nesse fluxo de desenvolvimento, tá certo? Então o programa monitor, o que ele permite, qual que é a função dele? A primeira delas é você conseguir visualizar e manipular tanto dados quanto o programa que estão na memória, tá? E aí, memória RAM, memória ROM, enfim. Tá? Então, ele vai te permitir uma interface para que você interaja com o conteúdo que está aqui e você consiga não só visualizar, como você consiga alterar. Criar um programa para mandar rodar, etc. Tá certo? Nós poderíamos fazer o programa tudo na unha, gravar separado essa memória. A ideia é que o monitor elimine essa necessidade de que nós tenhamos que remover necessariamente a memória para fazer em outro lugar. Ele vai te gerar essa interface. A ideia é que nesse computador vai ser que nós
consigamos entrar com o nosso programa dentro da memória RAM e nós consigamos rodar o programa da memória RAM. Então isso é uma outra funcionalidade que também o programa monitor te permite, que é, uma vez que você manipulou, escreveu os dados que você precisa lá na memória RAM, você tem a possibilidade de dar um determinado endereço onde seria o ponto de entrada ou o ponto de início para que o seu programa rode, e a partir dali você apertar uma tecla ou uma sequência de teclas que seja, para que aquele programa seja executado. Então, esse processo, esse fluxo, construção do programa, execução e teste, o programa monitor vai facilitar a vida do usuário. Outra coisa também é visualizar o conteúdo dos registradores. Então nós vimos já aqui dentro da nossa série de vídeos do Z80 que existe dentro do processador Z80 algumas áreas para armazenamento de dados que são os registradores. Registrador A, registrador B, C, D, E, né? O H, o L. Então, esses registradores você também pode visualizar o conteúdo deles através de uma lógica, de um programinha criado dentro da memória ROM no programa monitor. Bom, uma vez apresentado o que é um programa monitor, então vamos ver como esse programa monitor funciona aqui, ok? Então, a primeira coisa é toda entrada de dados vocês podem perceber que ela é feita de forma numérica hexadecimal. Nós conseguimos inferir, ou seja, extrair esse conhecimento olhando esse teclado ao ver que as teclas vão de 0 a F aqui nessa parte. Okay? Então isso é o teclado para entrada de um número em hexadecimal. E como nós vimos nos vídeos anteriores aqui da série do Z80, nós sabemos que os dados e os programas são todos codificados ou podem ser codificados em hexadecimal. Então esse é o intuito aqui. Tá? Então nós vamos conseguir, através desse programa monitor, por exemplo, entrar lá com as instruções com mnemônicos. Né? Então não vamos conseguir colocar load A, vírgula B, etc. Não. Teremos que fazer aquele processo de criar o programa com mnemônicos, converter cada um dos mnemônicos no seu respectivo opcode e mais um código adicional que se faça necessário, dependendo do tipo de instrução, e depois disso nós conseguimos entrar com esse programa através daquela funcionalidade de manipulação da memória que eu comentei do programa monitor. Vamos supor que eu queira ver o que tem no programa monitor a partir do endereço 0, porque quando eu ligar o computador, a primeira coisa é que o processador vai acessar o endereço 0 que vai cair aqui dentro, e ali eu tenho o programa monitor. Vamos supor que eu quisesse enxergar o que tem ali dentro através do programa monitor que aqui está. Bom, então vamos apertar aqui a DR. Em seguida eu vou apertar 0. E aí não significa que no endereço 0 tem o dado 00. Eu ainda não apertei DAT ou D. Então, apertar o D e ali tem o dado 31. Se nesse caso, como é o endereço 0, é uma instrução. Eu teria que ver o que é instrução, etc. Mas é só para que eu mostre para vocês como que funciona o sistema monitor. Então, se eu quisesse ver os próximos endereços, não preciso apertar DR0001 e apertar dado e assim por diante, tá? Basta eu vir aqui no mais e conforme eu for apertando, não preciso apertar o DAT novamente. Ele vai mostrando qual que é o dado que está em cada uma dessas posições de memória, tá? Às vezes acontecem algumas falhinhas aqui. Eu creio que isso seja em função do software, da forma como o software atualiza os displays aqui, enfim, talvez algo que possa ser melhorado ou alguma coisa de hardware. Confesso que eu não investiguei a fundo, tá? Uma probabilidade é que seja de software, porque o resto funciona adequadamente. Então é isso aí. Então essa seria a forma que eu teria para poder monitorar ou para poder visualizar dados que eu tenho numa certa posição de memória. Bom, agora vamos para a próxima funcionalidade, que são os registradores. Então os registradores, para que eu possa visualizar o conteúdo deles, eu aperto aqui no R ou REG, e aí eu tenho aqui
Aqui significa registrador A igual 00, ou seja, o que tem no registrador A é 0. Para eu ver o conteúdo dos próximos registradores, eu tenho que apertar mais. Não posso apertar menos para voltar. Isso é uma limitação do software monitor que foi construído aqui. Se eu apertar menos, ele vai para endereço de memória. Então, sempre mais. Então, registrador B, registrador C, registrador D, E, H, L, F, registrador I. Depois ele volta para o registrador A. Então, a função de monitoração do conteúdo de cada um dos registradores é feito desta maneira. Próxima funcionalidade, caso nós queiramos escrever algo na memória. Então, eu vou escrever um programa aqui na nossa memória. Então, eu vou apertar ADR. Como eu falei para vocês, a memória RAM, que é a que nós conseguimos escrever, começa no endereço 2000, que é o que eu vou colocar aqui. Vou colocar DAT. E o programa que eu vou escrever aqui é um programa que nós já utilizamos no nosso computador em protoboard, que é um programa que vai carregar valor 3 no registrador A, valor 5 no registrador B. Ele somará o valor do registrador A com o registrador B. O resultado ficará no registrador A. Em seguida, eu vou gravar o resultado dessa soma na posição de memória 2200. Essa é a única modificação que tem com relação ao programa original, que era na posição 4000. Então vamos lá. Então vamos escrever aqui o programa que vai aparecer aí para você na tela na medida em que eu for digitando. Vamos lá. Bom, e agora eu vou só conferir aquilo que eu digitei aqui. Vou voltando as posições aqui e conferindo com o que foi imputado aqui nas posições de memória. Vamos lá. Eu vou usar o menos para isso. Muito bem, conferido o conteúdo da memória. Agora o próximo passo é nós colocarmos para rodar esse programa. Então, para colocar, para rodar o programa, que é outra funcionalidade aqui do programa monitor, eu clico em ADR, vou colocar o primeiro endereço de memória onde está o meu programa, ou seja, o início do meu programa, onde está, é o que eu vou digitar aqui, está na posição 2000. A partir daí, não preciso apertar DAT, eu simplesmente aperto Go. Quando eu apertei Go, ele já executou o programa e essa indicação de pontos decimais aqui diz o seguinte, que o programa foi concluído, ele chegou até uma instrução HALT 76, a última instrução do nosso programa. Esses pontos só apareceram porque eu coloquei no final a instrução HALT. Caso contrário, o programa ficaria rodando indefinidamente ou até o momento em que encontrasse uma instrução HALT. Okay? Uma vez que eu fiz isso, eu não tenho mais como sair daqui. Qualquer tecla que eu apertar, não consigo sair do programa monitor. Isso, em muitos dos programas monitores, é algo que acaba acontecendo, não tem muito como mexer. Poderiam haver outras estratégias, do tipo, ao invés de colocar um HALT, pedir para que o seu programa devolvesse o controle ao programa monitor, mas não é o caso aqui. O que eu posso fazer? Para saber se o meu programa rodou ou não, né, como nós vimos ali no nosso programa, nós gravamos o resultado na posição 2200 de memória. O que eu posso fazer é resetar a minha CPU. Ao resetar a CPU, eu não tiro a alimentação do computador. Portanto, os dados que estão na memória RAM ali serão mantidos. Inclusive o dado que foi escrito na posição 2200
que é o resultado da soma executada pelo meu programa. Então vamos lá. Então eu vou resetar. Ele volta para o início do programa monitor, onde tem a indicação da mensagem de boas-vindas, CDM80. E agora o que eu vou fazer? Vou no endereço ADR 2200 DAT. E tá lá. Valor 8. Foi justamente o valor da soma de 3,5. Então, com isso, nós encerramos todas as funcionalidades aqui que o programa monitor da CEDM nos permite fazer. Vale lembrar que existem algumas deficiências, né? A primeira delas é, por exemplo, eu rodei esse programa, eu poderia imaginar que, por exemplo, no registrador ficasse também o valor da soma 8. Mas ao resetar a CPU, os valores dos registradores, eles não podem ser necessariamente mantidos. No manual do computador original da CDM80, eles dizem que ao resetar, ao apertar Reg, você conseguiria monitorar o que tem lá no registrador ou ver o conteúdo dos registradores para saber se o seu programa foi executado. Mas isso, infelizmente, não é possível e sabemos por quê. Ao resetar a CPU, não dá para se garantir o valor dos registradores. Tá? Então, só para provar isso para vocês, vou apertar aqui Reg, e a gente pode ver que o registrador tem um valor 0,1. Isso aconteceu não só porque nós resetamos a CPU, mas porque ao resetar também a CPU, o programa monitor vai ser inicializado e vai utilizar o registrador A. Então, mais um motivo que nos leva a entender que não é possível garantir os valores dos registradores numa condição de execução de programa e depois utilizando a tecla Reg. Outra funcionalidade é justamente a tecla Interrupt Vector. Repara que ela não faz nada. Então, é uma outra coisa que nesse software monitor, não sei se não foi implementado ou se alguém editou, enfim, ela não funciona. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje a respeito do computador CDM80. Nós vamos voltar a ver o computador CDM80 em próximos vídeos, porque ele tem muitas coisas interessantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço e até lá. Tchau!